Mariana, então, vai ser uma das primeiras cidades fundadas na região das Minas Gerais, né? Ela vai ser fundada justamente às margens de um córrego onde foi encontrado, né, algumas jazidas de ouro, que era, inclusive, o rio batizado como Ribeirão Nossa Senhora do Carmo. Entre os descobridores, tem um famoso, que é o Salvador Fernandes Furtado de Mendonça. Se supõe que haja sido ele o fundador do Ribeirão do Carmo, ou seja, de Mariana. E ali onde foi encontrado os ouros, começam a ser erguidos, então, as primeiras cabanas, os primeiros casebres, que aí vai configurando primeiro um arraiá, né? Que seriam, então, esses inícios de povoamento, que você tem a casinha, o casebre, a casinha de taipa de pilão, de taipa de mão, tudo, né, ligado a essa questão dos métodos construtivos muito rudimentares, ao barro, à galhada, à madeira que existia na região. E vamos dizer assim que podemos considerar que Mariana seria uma das primeiras cidades planejadas no período, né, no período colonial brasileiro. Interessante porque é um terreno extremamente acidentado, né? E as lavras de ouro ficavam nos fundos, porque era aluvial, os ouros que eram em geral nos rios, né? Então lá no fundo era onde esse pessoal fazia lavra. E daí subindo as ladeiras é que a cidade ia acontecendo, né? E lá no alto era o caminho que unia, que ia de uma cidade para outra, de um povoado, ia para o alto. Então, a partir desse caminho e dos rios de baixo é que as cidades aconteciam, né? E entre as cidades tinham os terrenos acidentados, as capelas, as torres sineiras ali, né? E as ruas também seguindo as curvas de nível, muito diferente do padrão que os hispânicos usavam, que era o padrão da linha reta e do xadrez, né? Aqui não. A lógica portuguesa era de sempre adequar o traçado de uma rua à topografia do terreno, de maneira a vencer o mais brandamente possível as encostas, né? Então, isso está muito bem caracterizado no urbanismo dessas cidades mineiras, né? Você dificilmente tem uma rua que sobe a prumo, assim. As ruas são sempre a meia encosta, né? E elas vão fazendo serpenteando, vão descendo. Aí, quando faz uma curvinha, tem uma capela aqui, que dá um destaque. Lá embaixo até pode ter alguma outra também, mas em geral elas ficam mais nos pontos elevados, né? Os paulistas, quando foram para Minas, eles acabaram levando as soluções construtivas que eles adotavam aqui também para lá. E uma solução clássica daqui de São Paulo era a taipa de pilão, que era que nem a casa bandeirista, era uma planta quadradona, com parede bem grossa, de 60 centímetros a 1 metro, e essa parede era estrutural, aguentava tudo o peso de cima. A parede era de barro, os 4 lados, né? E a planta tinha que ser num lugar plano. Quando chegou lá em Minas, não dava para fazer isso, porque lá é tudo assim. A taipa de pilão precisa ter uma plataforma plana para você fazer essa arquitetura. Aí eles usaram outras soluções, que foi a taipa de mão, que é o pau a pique, que você tem uma solução de madeiramento e que você preenche com barro, né? E faz aquela casinha de encosta, né? Que ela vai se adaptando. Você já chegou numa cidade pequena, onde o número de igrejas era maior do que o necessário para o número de habitantes? Então, Mariana conseguiu superar tudo isso colocando 2 igrejas, uma ao lado da outra. E isso aconteceu por causa de uma briga entre irmandades da época. Isso mostra realmente as características dessa nova sociedade que estava surgindo nas Minas do Ouro. E aí, então, Minas vai começar a sua grande epopeia. Qual é o primeiro grande diferencial e que a gente fala que existe o barroco mineiro? Os jesuítas terminam as suas grandes obras em 1759, porque eles são expulsos, né, de Portugal, e em 1763 são expulsos de toda a América e só voltam em 1860. Então, como a igreja oficial não estava lá, o que aconteceu lá? Surgiram, então, a partir dessas corporações de artesãos e comerciantes, surgiram as irmandades, que também foram depois evoluindo para as ordens terceiras. Não sei se você conhece. Você tem as ordens primeiras, as segundas e as terceiras. As primeiras masculinas, as segundas femininas, que são as oficiais. E as terceiras são as ordens laicas. Aquelas ordens, então, onde quem celebra a missa não é o padre,
que representa a igreja? É um membro da comunidade, em geral, o cara que está bancando ali, que está dando mais contribuições e tal, é o prior que chama, né? Quando o Marquês de Pombal assumiu não o trono, mas sobretudo as decisões da coroa portuguesa, a primeira coisa que ele fez foi questionar as práticas dos religiosos nas colônias e também dentro do reino, né? Por isso, as ordens religiosas, como franciscanos, beneditinos, cistercienses, não vingaram em Minas. Então, a religião ficou a cargo dessas chamadas associações religiosas de leigos, que são as irmandades, as confrarias, as arquiconfrarias e as pias uniões. Então, eram leigos que comandavam todo o sistema de propagação, disseminação e perpetuação do catolicismo. Só que a sociedade escravista ela era estamental, não era classista, era de estamentos. Os negros tinham as suas irmandades, Santa Ifigênia, Nossa Senhora do Rosário, Santo Islêbão. Os mestiços tinham as suas irmandades, Santa Cecília, São José dos Homens Pardos Bem Casados. Pardo ou mulato, ou mestiço ou cabra eram denominações comuns. E os brancos tinham as suas irmandades também. Mas tinha a irmandade de branco rico e de branco pobre. Era uma sociedade de estamentos dividida pela raça, pela cor e pelo poder financeiro e dispendioso dentro da sociedade. Quase 200 anos depois, a igreja não tinha esse papel tão forte assim. Então, o Estado também nem permitiu que essas ordens fossem. E as pessoas que foram, elas começaram a construir capelas por conta própria. E elas seguiam os preceitos de localização que a Igreja Católica, os cânones, né? Que era assim, a igreja tem que estar mais próxima possível do céu, né? Para fazer a comunhão com Deus, tal. Então elas têm que estar nos pontos elevados da paisagem, de preferência nos lugares altos, né? Você vê que em muitos lugares tem escadarias, aquela coisa da penitência. Então, na medida do possível, eles procuravam nos pontos altos da paisagem colocar essas igrejas. Eu consegui assinalar num livro que está pronto sobre a música em Minas no século XVIII, pelo menos 35 tipologias de irmandades em Minas. Ou seja, tipologias. Então, são irmandades praticamente para 35 santos. Mais cerca de quase 400 irmandades nessas minas aí do período colonial. Onde você vai ter uma grande quantidade de pequenas capelas, ou que a gente chama de retábulos laterais. Cada retábulo lateral dessa vai ser para uma ordem terceira ou vai ser para uma confraria. Então, há igrejas onde você chega a ter 8 capelas de um lado e 8 capelas do outro. Cada irmandade cuida daquela capela. E a principal, aonde vão acontecer as missas, os grandes sermões, isso tudo vai ter uma espacialidade muito maior e conforme o seu grau dentro da sociedade, você vai poder ficar dentro de um espaço. E por que era laica? Na verdade, quando você está lá, aqui também tinha os laicos, né? Tinha algumas regras, por exemplo, você, para participar de uma missa oficial, você precisava ser batizado, né? Em geral, as pessoas que eram batizadas eram de origem portuguesa, eram brancas e tal. Então, se você fosse mulato, negro ou não católico, não batizado, você tinha que ficar ali no adro, naquela parte de fora da... Você não podia passar da portada da igreja para dentro, você tinha que ficar né? E aí essas pessoas, talvez muitos deles, depois que foram lá para Minas, que se enriqueceram, nem batizados eram, nem tinha igreja oficial lá, que elas tinham sido proibidas de ir. Então eles foram criando essas coisas paralelas, né? E sempre tinha um benfeitor atrás que era o principal, além da comunidade e o dinheiro ali era o ouro, né? Tudo era em ouro. Então quanto mais ouro tivesse, mais poder tinha, né? Para ostentar, né? Aquela comunidade, aquela corporação, enfim, né? Cada irmandade que tinha um santo devocional, por exemplo,
tinha as irmandades dos negros, por exemplo, que era Nossa Senhora do Rosário, dos homens pretos, né? E tinha as irmandades dos brancos, por exemplo, a Ordem Terceira do Carmo. Essas irmandades religiosas, é por isso que a gente vai ver elas terem grande expressão. Inclusive santos negros, né? São Benedito, Santa Efigênia, vão ser tão emblemáticos aí. No Brasil, a gente tinha os 7 procissões obrigatórias e cada ordem terceira tinha que fazer uma grande procissão. Hoje em dia só sobrou praticamente a procissão de Corpus Christi. Que lugar é esse lindo? Eu sabia para onde eu estava vindo, mas a hora que eu cheguei aqui me surpreendeu muito, porque realmente ele é muito bonito, muito bem preservado. E hoje ele é um hotel, mas ele já foi uma escola, é isso? Sim. Olha, a história aqui começou em 1849, quando o bispo de Mariana, olhando sobretudo as crianças que estavam sem a mãe por causa do ventre livre, mas que ainda não havia uma liberdade total, vendo aquela pobreza, pediu em França as Irmãs de Caridade, Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo. Então ele pediu que essas irmãs viessem para cá. Elas saíram de Paris no dia 28 de novembro de 1848 e chegaram aqui, Mariana, no dia 3 de abril de 1849. E lá embaixo tem a casa onde elas chegaram. Faz parte desse conjunto do Colégio Providência. Em 1849, ainda já começaram pequenas escolas. E em 1850 foi dado o nome de Colégio Providência. Primeiro colégio feminino de Minas e talvez até do Brasil. E as irmãs então vieram, né, trazer essa novidade do estudo, da escola, do ensino, do francês. Esse cardeal ele foi revolucionário, né? Foi. É o bispo, O bispo, né? perdão. O ele bispo foi revolucionário. Ele está em processo de beatificação, pelos feitos dele, sobretudo para liberdade dos escravos. E aqui também foi, muitos anos atrás, um hospital. Depois, então, vendo que o colégio tinha dificuldade financeira, as ex-alunas deram ideia de transformar isso aqui em hotel, mais ou menos em 1970, 72, por aí. Deu oportunidade para as pessoas entrarem aqui e conhecer essa parte da história, porque é você viver um momento da história. Eu achei incrível. Ali ainda existe uma escola. Ali nós temos o Colégio Providência. Ainda é uma escola. Uma escola. Tem também o Museu da História das Irmãs, lá, a casa onde elas chegaram. As irmãs, o
bispo as recebeu, elas não sabiam o português, tinha um padre que as acompanhou desde França, que sabia falar o português, mas também não ficava o dia todo com elas. O povo acolheu, bateu palma, tinha música, tinha banda, elas chegaram. Imagina Mariana em 1849, né? Elas chegaram e foram para a residência. Tomaram, tinham alimento daquele dia. No outro dia, elas trabalhavam, começaram a conhecer a casa e tudo, e chegou a hora do almoço, foram para o refeitório, né? Rezaram, começaram a rir, porque não tinha nada para comer, não tinha o que comer. Aí bateu a porta, elas foram atender, era um escravo, sabe? Com um tabuleiro enorme, com um almoço completo. Elas agradeceram e rezaram. Isso é a providência, a casa da providência. Almoçaram, lavaram as vasilhas, um bocadinho a porta. Desculpa, não era essa casa para entregar. Não era uma comida que não era delas. Mas você estava me contando que sobre essa carência, né? Sim. Mariana, de ter uma publicidade, né? De ter um turismo. Está precisando muito. A cidade foi enxergar que ela não investe no turismo. Entendi. E O foco sempre foi Ouro Preto. sempre foi Ouro Preto. Mas Mariana tem E aqui tem muita coisa a oferecer, tem muita cachoeira, os distritos também são lindos. Não, os distritos são Né? Todos os distritos têm uma festa, cada um tem uma festa diferente, tradicional. É muito bacana. Muito Não, bacana e tem uma mesmo. importância, a Mariana tem uma importância histórica muito grande, porque foi Foi a ela foi a primeira primeira capital daqui. E uma coisa interessante que eu conversei com umas outras meninas é que depois do desastre as pessoas acham que acabou Mariana. Muita gente chega aqui e fala assim, nossa, mas a cidade ainda existe. Não foi coberto pela lama. Porque a forma que as principais mídias, né? A forma como Colocaram. divulgaram para Claro todo que o era país, todo mundo achou que tinha devastado. Não, a minha mãe achou que eu tinha morrido. Ela me ligou em França, ela não conseguia falar comigo. Ela falou assim, minha filha, eu achei que você tinha morrido. Não, Mariana tá linda, gente. Gente Vocês ideal. podem ver. Uma característica muito marcante das regiões auríferas, até hoje, né? Aquela coisa assim do mineiro, tá lá na sua bateia, de repente ele encontra uma pepita de meio quilo de ouro, vamos supor, e aí fica milionário.
Então tem sempre nas regiões auríferas essas lendas, né, do indivíduo que conseguiu uma ascensão social em virtude, e isso também obviamente existia naquele momento, né, de que a região aurífera, né, das Minas Gerais era uma região que possibilitava uma ascensão social para aqueles que muitas vezes nunca teriam se não tivesse descoberto ali a pepita, se não tivesse explorando o ouro. Entretanto, o que se verifica pelas fontes, né, por exemplo, pelos historiadores, é justamente que não, na verdade, a forma de exploração do ouro, ela se deu como qualquer forma de exploração anterior ou mesmo posterior no Brasil colônia. Diferente do que acontecia nas regiões de produção agrícola, as pessoas que chegavam nessa região passaram a criar vilas para se estabelecerem. E aí, essa promessa de enriquecimento que o ouro trazia também passou a pulverizar para outras profissões e atrair esses profissionais para cá também, como artesãos, advogados, pedreiros. Então a gente passa a assistir um novo tipo de classe média surgir. Só que isso ainda era muito complexo. Por quê? Apesar desse novo núcleo urbano trazer homens livres que sim, podiam ficar ricos ou com ouro ou com outras atividades comerciais, as lavras ainda estavam nas mãos de quem tinha muito dinheiro. Então, na prática, a desigualdade era muito grande. Como artesão, conta para mim a tua percepção, né, sobre a arquitetura, sobre toda a parte também externa, claro, né, mas toda a parte de arquitetura interna das igrejas, essa questão do barroco, essa mistura do barroco com o barroco mineiro. Qual é a tua percepção disso? Olha, ela está justamente no conceito de época que as pessoas tinham, no sentido da composição como um todo, porque quanto mais deslumbre, quanto mais destaque eles conseguissem no monumento, na igreja propriamente dita, isso atrairia muito mais a atenção das pessoas. Agora é engraçado porque a gente percebe aqui em Mariana que as igrejas, no interior das igrejas, você não tem tanto ouro quanto se deveria ter. Certo. Certo. Certo, com certeza. Por que isso? Então, Mariana como um todo, as igrejas foram trabalhadas exatamente no período da decadência do ouro, que foi depois do ano de 1750. A contrapartida foi exatamente capricharem mais na parte de detalhes e deixando o ouro em segundo plano. E essas características do barroco mineiro? Isso quando chegou aqui, digamos que já chegou com uma ideia específica do cara que trouxe, que passou para outro, que passou para outro. Então isso foi se desdobrando e um desdobramento do bem. Então uma forma clássica do Renascimento, do clássico greco-romano, do próprio barroco, o cara conseguiu unir todas essas influências com a habilidade específica que ele já tinha e conseguiu fazer trabalhos maravilhosos. Mas a gente também enxerga uma característica de fisionomia muito regional, né? Santos sendo espelhados numa nova população misturada, né? Certo. Isso era muito comum de acontecer, porque quem encomendava propriamente as imagens para as igrejas eram famílias. E a família, ela, tipo assim, registrava com a irmandade, que foi ela que doou, e enfim, tinha todo o registro, mas um registro para a posteridade, isso seria feito com o rosto da pessoa na imagem. Acontecia também aqui em Mariana a tal história
Santo do Pau Oco? Existem vários relatos a respeito de como surgiu a imagem de Santo do Pau Oco. Eu, como escultor, eu te digo exatamente como que isso surgiu. Uma imagem, para ser feita, dependendo do tamanho, ela fica pesada. E existem características físicas da madeira também, como o tronco inteiriço, ele tem um miolo que faz com que a peça rache se esse miolo não for isolado. Então, a técnica utilizada para aliviar o peso e evitar as rachaduras da imagem era ocar as costas da imagem. Então eles tiravam a madeira das costas, que seria a parte mais simples do trabalho escultórico como um todo. Depois aquilo ali era fechado com uma madeira mesmo. Algumas imagens, inclusive, tem até uma porta nas suas costas, né? Totalmente disfarçada, seguindo a roupa do santo. Então ninguém percebia. Então fazia-se isso com essa intenção. Aí as pessoas de boa intenção utilizaram desse artifício. Para transportar o ouro. Exatamente. Daí virou moda. Todo mundo que queria fazer um santo já pedia dessa forma. Aí o escultor falava, não, mas essa madeira não vai te dar problema de rachadura, nem de peso. O senhor não faz ideia o problema que ela vai dar. Pois é, então daí surgiu a moda. Mas, Ed, me conta então um pouquinho agora do seu trabalho. Vivendo nessa inspiração total que é morar em Mariana e nos arredores, né? Com essa facilidade de circular ali em Ouro Preto, crescendo, assistindo essas imagens nas igrejas e aprendendo essa história toda. O que isso trouxe para o seu trabalho? Então, primeiramente, eu fui criado mesmo dentro da Igreja Católica. Além de participar das cerimônias litúrgicas, eu observava muitos trabalhos dos grandes mestres do século XVIII. E isso foi abrindo os meus olhos, me chamando muito a atenção em detalhes de como que isso poderia ter sido feito. Com uma vantagem de ser filho de marceneiro, eu já tinha, digamos que, o gosto pelo trabalho e as ferramentas e madeira do meu pai em casa. Então, basicamente, as igrejas, os monumentos civis como um todo, que possuem essa parte artística mais bem elaborada, que são realmente os meus verdadeiros mestres. Então foi dali e é dali que até hoje eu tiro inspiração para todo o meu trabalho. Quem disse, né, que Minas só tem MPB, não, que só tem barroco. Minas também tem rock. Tem rock and roll. Que maravilha, fico muito feliz de saber disso, inclusive. Vocês são daqui? Nativos de Mariana. Olha, chegou mais um. Chegou o resto da banda. Chegou mais um na banda. Gente, e aí, vocês fazem isso todo final de semana? Às vezes dia de semana também. Às vezes dia de semana, né? Sempre quando tem um tempinho a mais, um somzinho bacana aí. Que divertido isso. E é por pura diversão ou rola uma graninha aí? Não. Por enquanto não, só pra diversão, socialização mesmo. Então vamos tocar? Toquem pra... Vamos lá, pode rolar? Tô gravando aqui, tá? Fala o que vocês quiserem aí. É, muito bom! Parabéns, cantar essa música no tom, não. Olha só! De primeira, né, cara? E, gente, é uma festa, né? É um evento mesmo dos meninos, porque eu queria contar pra vocês não estão sentindo, mas eles estão muito cheirosos. Muito cheirosos. Tipo, eles se arrumaram, vieram pra praça, bonitinhos, pra tocar. Vocês estão realmente muito cheirosos aqui. Minas é, na verdade, uma série de cidades cercadas de montanhas por todos os lados. Daí tem alguns aspectos que vão ser muito influenciadores nas práticas musicais. Minas chegou a ter, de mais ou menos 1720 a 1840,
mais músicos do que todo Portugal. Então era o ouro, era o diamante, eram os metais preciosos que financiavam toda e qualquer obra artística, artesanal dentro daquelas cidades que Guimarães Rosa chama de Minas Geratrizes. Então, Vitor, o Museu da Música ele não foi projetado para ter um resgate de uma história musical, simplesmente de Minas, é isso? O Museu da Música ela é uma instituição que inicialmente recupera fontes de aproximadamente 30 localidades do entorno de Mariana. Essas pesquisas que vocês fizeram, existiam acervos disso em cada região? Como que foi a busca disso? Uma missão quase antropológica, né? Assim, você conseguir recuperar esse material e isso se deu em função da atuação de um bispo, que chama-se Dom Oscar de Oliveira. Ele começou nas visitas pastorais, né, que Mariana, na época, talvez tivesse quase 180 localidades, 180 paróquias, a perguntar, a investigar se essas fontes estavam em poder de particulares, em assoalhos, tetos das igrejas históricas, né, assim. E ele consegue reunir um grande volume de documentos, né, assim, e por trás desse volume de documentos, hoje está uma grande arquitetura do ponto de vista da ciência e da informação que diz respeito a de onde vêm esses documentos. Tem aí por trás uma ideia de patrimônio, né, assim, de patrimônio arquivístico musical, né, assim, que é exatamente pensar que como a talha, a pintura, a arquitetura, existia uma música no século XVIII, né, assim, que acompanhava todo esse contexto, né, assim, e que ela é factível de ser ouvida atualmente. Aí tem outro aspecto interessante que vai refletir até no próprio gosto da música brasileira depois, que é a prática musical ter sido feita predominantemente por mestiços. Até hoje a gente vê uma herança fortíssima dessa cultura negra na região das Minas Gerais, né? Até muito mais forte do que São Paulo e outras regiões aqui, né? Porque aqui a gente teve uma presença indígena muito grande. A região das Minas, por conta do ciclo do ouro, acabou entrando muito fortemente a questão do escravizado negro. Por exemplo, a gente está diante do totem aqui do João de Deus de Castro Lobo, né, assim, que é um compositor que nasce em Ouro Preto, que cresce e aprende música na Casa da Ópera, né, assim, que é o teatro mais antigo em funcionamento na América Latina. E ele é um compositor que, atuando ali na Casa da Ópera, certamente realizou obras que seriam distantes do que se esperaria de um contexto sacro. Uhum. O que o João de Deus faz é conseguir se ordenar padre, mesmo sendo negro, e vir trabalhar aqui na Catedral da Sé, como organista. Numa sociedade onde você tem o branco que manda e o negro que obedece, perversamente, a sociedade escravista, o mestiço é desclassificado. Ele não desce a condição do negro, porque ela é perversa demais. E não pode ascender a do branco, porque ele não é branco. Então ele não é nada. O que ele faz? Ele vai se ocupar de tarefas intermediárias. Então pintar a igreja, levantar a igreja, esculpir santo e fazer música era a prática deles. Não existiu no Brasil, e particularmente em Minas, escolas de música como teve na América Hispânica. Todo o ensino de música foi através das irmandades, ou de um ou outro músico que, pertencendo à irmandade, resolvia, num determinado momento, dar aula para outros mestiços, porque via naquilo uma ocupação não somente necessária, mas também por uma questão de sobrevivência dentro da própria sociedade. A nossa relação com a construção da memória a partir das fontes, ela também desconstrói um pouco essa abordagem de um sujeito que é central para que a história aconteça. Né, assim, a gente tem aqui uma situação que ela é muito inusitada em relação a isso. Há obras que são incríveis, né, assim, que têm uma função social, musical, que é totalmente... que contempla muitas pessoas, né, assim, muitos afetos, muitas formas de fruir e que sequer são assinadas. Né, assim, então, são obras de anônimos. Então não adianta procurar
nesses compositores do século XVIII e da primeira metade do século XIX, sobretudo em Minas, alguma culminância estilística, porque não existe. Era fazer música. Aí a gente entra um pouco nessa área do que seria o século XVIII, esse contexto do barroco, né? Assim, de que a música ela seria um ofício manual. Ela não teria esse apelo da fama, do sucesso que se tem hoje em dia, né? Assim, aprendia-se música, realizava-se música como se realizaria uma construção, como se realizaria para um uma contexto carreira. social, de sociabilizar Exatamente. com as pessoas. Era pela diversão, Isso. da reunião. Pelo credo, né? A gente Pelo tem um credo. acervo, né? A música sacra ela é muito, muito poderosa. Existem momentos em que a missa é mais exponível do que a sinfonia. Ora, numa sociedade catolicizante, colonizada às expensas do catolicismo, da cristandade, fazer missa dava muito mais condições de sobrevivência. Raramente a gente encontra uma obra ou outra puramente instrumental, mas o resto era basicamente uma música voltada para religiosidade. No caso da música, aqui, sobretudo mineira, que é produzida no século XVIII, a gente tem algumas questões que se distanciam muito do que seria o barroco, né? Assim, uma questão que nos chama a atenção é que um dos pesquisadores mais importantes que estão relacionados com o início da pesquisa musicológica brasileira, que chama-se Kurt Lang, ele atribui de cara essa expectativa de fontes musicais do século XVIII, escrita por mestres que soaria como o barroco mineiro. E isso não se dissolve, mesmo depois que a gente segue fazendo com que essa música soe e que percebamos que de barroco essa música quase não tem nada. Né? Assim, o barroco mineiro se tornou, talvez, uma espécie de classificação para essa sonoridade. E ela só existe associada a esse contexto. Né? Assim, é como se fosse um estilo totalmente novo e que possivelmente tem pouquíssimas conexões com aquilo que seria a música barroca europeia, por exemplo. Ninguém está preocupado em polifonia, em fazer aquelas estripulias aritméticas de Johann Sebastian Bach. Muito embora encontra-se em arquivos mineiros e certamente várias outras obras chegaram desde o início da segunda metade do século XVIII, eu encontrei várias em pesquisas que eu fiz por lá, compositores europeus que estavam muito em voga na Europa no século XVIII. Obras desses compositores começaram a chegar em Minas, mas não há a cópia, há uma leitura daquilo e depois há uma execução de uma maneira diferente. O lugar é outro, o ambiente é outro, os instrumentistas são outros, os ouvintes são outros. Então a música já muda. Daí não dá para dizer, como afirmou um musicólogo uma vez, que seria uma música luso-americana ou luso-brasileira. É uma música brasileira. Então os portugueses chegaram aqui, trouxeram manuscritos, né, e detalhes das práticas musicais europeias, mas também levaram daqui. A nossa modinha, né, a modinha é um estilo também que surge no final do século XVIII e perdura todo o século XIX. A nossa modinha, ela tinha mais jocosidade, ela tinha um pouco mais de humor do que a modinha portuguesa. Então, eles ouviam isso aqui, levavam para lá e acabavam contaminando, né, ou entrecruzando com as práticas próprias de Portugal. A modinha, talvez, junto com o lundu, tenham sido as primeiras manifestações do que poderia ser uma música popular brasileira. Essa tradição toda faz com que os ouvidos se acostumem com determinados tipos de sonoridades. Então, vai se preservar o cancioneiro mineiro, né? Que vai estar no congado, que vai estar numa rádio colocando uma música barroca italiana. Então, quando você pensa nessas práticas musicais em Minas, você pensa no legado que ela vai deixando, né? Quando surge, por exemplo, o Clube da Esquina, quando você ouve Milton Nascimento, Fernando Brant,
quando você ouve até essas tradicionais festas do Congado, da Folia de Reis, você vai encontrar ali uma característica que está vindo lá do século XVIII. Porque ela é devocional, porque ela foi funcional. Não dá para separar uma coisa da outra. Então, melodia é indígena, ritmo é africano e harmonia é europeia. Isso se constrói um gosto. Por isso que a nossa música é muito atrativa, porque me parece que o bonito do mundo é a mistura mesmo. Me conta. Diga. Mariana sempre? Moraram sempre aqui ou não? Minha família Ela mora aqui. não. Eu moro em Belo Horizonte. Ah, Estou é? emendando feriado. Olha, uma coisa que eu acho lindo de vocês aqui é essa porta já na calçada. É, bem na calçada. Isso é muito gostoso. Muito raro isso, né? Só na cidade histórica. E aí é parar e bater papo, né? Ela saiu do serviço aí. Eu saí, pegou a gente aqui. E eu tô aqui na porta esperando algum palhaço passar pra me ver. Eu levantei cedo e disse, mãe, cadê esse palhaço? Não tá vendo palhaço nenhum na rua. Que eu nunca passei esse festival de palhaço, nunca participei. Ah, ele acontece sempre. Sempre acontece, eu nunca tive essa oportunidade de estar aqui. Hoje já acordei e falei, opa. Cadê os palhaços? Cadê? É o nono, né? É o nono. Eu vou confessar uma coisa pra vocês, sabe? Ai, meu Eu morro de medo de palhaço. Não, é só alegria, só alegria. Mas você sabe que eu morro de vergonha de falar um negócio desse? Porque palhaço é esse Alegria, retrato, né? A cidade fica muito bonita, fica muito colorida. Mas, gente, eu morro de medo. Com a independência, em 1822, os ingleses ficaram mais livres para entrar no Brasil, né? A Inglaterra é um país que tem tradição fortíssima em mineração e eles trouxeram isso para cá. Já estavam com todo o processo da Revolução Industrial, maquinário forte, utilização do ferro para fazer todo tipo de maquinário para utilizar na exploração de minerais. Então, em 1824, as empresas inglesas se instalaram aqui e começaram a explorar. Então, a primeira que elas exploraram foi São José del Rei, que foi Tiradentes. Até que teve um incidente, então eles mudaram para Mina da Passagem, que foi a mais lucrativa durante um tempão. Gente, mas é legal!
Então, primeiramente, né, da entrada da mina até aqui, nós descemos 315 metros de extensão, foi esse percurso no carrinho, no trolley, e estamos a 120 metros de profundidade, que daria o quê? Um prédio de 40 andares, só para ter uma ideia. Total, a mina possui 11 km² de galerias, né? Galeria esse espaço entre uma coluna e outra, e parte dessas galerias se estende até a cidade de Mariana, por exemplo. Tanto é que essa aqui é a maior mina do mundo para atividade turística. Além dessa entrada que descemos, tem mais 6 entradas, então a circula, a ventilação natural é bem tranquila o ano todo, sempre assim, devido a essas 6 aberturas, porque na verdade eram 6 minas que agora se comunicam e funcionam como entrada para ventilação de ar para essa que acontece a atividade turística. Já em relação ao processo de extração, essa mina ela teve 2 períodos, o primeiro em 1819, pelos portugueses, trabalho escravo, porém a extração era na superfície, não tinha profundidade. Aí depois, em 1827, essa mina passa a ingleses, que começaram a trazer os maquinários, chegando nessas profundidades que nós estamos. No caso que já é uma mina aberta com explosivos. Ao dinamitar, mantinha essas colunas para manter a estrutura da mina. Havia um padrão, porque já foi uma mina planejada, já tinha até engenheiros, geólogos, então já tinha uma ideia de extração. Bomba de água, porque com a profundidade da extração chegaram no nível do lençol freático, então começaram a encontrar água nas galerias mais ao fundo. Quando a mina estava em atividade, essa água era drenada 24 horas, então não havia o lago. Só que quando a mina parou, já não justificava, então pararam todo o maquinário de drenagem, a água voltou a aflorar, a subir por isso do lago. Aí agora de 11 km² de galerias, 8 da mina já tem água, okay? Que daria 240 metros de profundidade, além de 120 que nós já estamos. Então, teoricamente, o lago ele tem 240 metros de profundidade, que ele tomou conta das galerias mais profundas dessa mina, ok? Aí agora, inclusive, essa área está submersa, é utilizada para a prática do esporte mergulho em caverna. Em relação ao ouro, também já tinha um certo conhecimento, só que o ouro aqui embaixo não dá para visualizar, porque ele é em pó, não há pepita. No caso aqui, depois trabalhava com os dinamites, subia com esses pedaços de rocha para a superfície, lá em cima triturava esse material, transformava tudo literalmente em pó, depois separava por densidade nas mesas vibratórias. Então já acontecia todo o processo até finalizar nas barras de ouro, ok? Aí dessa forma foram registrados 35 toneladas de ouro retirados daqui. No auge da mina, em 1 tonelada de rocha extraía em torno de 32 gramas. No fim, quando a mina foi desativada, isso foi em 85 a 32 anos atrás, em 1 tonelada de rocha estava extraindo em torno de 4 a 8 gramas de ouro. Quem fazia extração nessa região mais na superfície, por isso que eu falei que uma das entradas da mina com trabalho manual eram os portugueses. A questão da dívida que eles tinham com a Inglaterra, fizeram um acordo. Eles podem explorar nesse espaço para quitar parte da nossa dívida. Como os ingleses já tinham todo o maquinário, em vez de ficar só na superfície, eles aprofundaram. O Brasil dependia muito do relacionamento com a Inglaterra. Era uma relação desigual, porque tem o Tratado de Methuen, que deixou a gente numa dependência fortíssima, a gente importava tudo e o país estava aberto para eles. A gente era uma nação recém-independente. Levando em conta desde o período da descoberta até a escassez dessa corrida toda,
Por quase 100 anos, essa região que compreende Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro assistiu todas as nossas riquezas naturais sendo levadas. Não dá para dizer com exatidão a quantidade de ouro e diamante que foram tirados do Brasil, mas com certeza dá para se afirmar que em meio século se extraiu mais ouro aqui do que na América Espanhola em 350 anos. Muita coisa, né? Dá uma olhada nesses números aproximados aqui do lado. E grande parte disso nem em Portugal ficou. Foram mandados direto para a Inglaterra e para a Holanda como pagamento de dívidas. Mas em contrapartida, esse foi um período muito rico na questão cultural para o Brasil. O que foi construído junto com essa nova sociedade é de valor inestimável e é nosso, só nosso. Gente que vem de Lisboa, gente que vem pelo mar. Laço de fita amarela no topo da vela no meio do mar. No topo da vela no meio do mar. Ei, nós que viemos de outras terras, de outro mar. Temos pólvora, chumbo e bala, nós queremos é guerrear. Eu estou muito feliz de ter respirado essa história pela Estrada Real e eu espero que vocês também tenham gostado e se inspirado a conhecer mais, porque na próxima temporada a gente vai viajar por uma nova história. Eu te vejo lá!